Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu ver. Tá. E aí, dúvidas? Como é que estamos? Foi uma aula meio caótica, né, por causa da luz, mas como é que estamos aí a compreensão em relação aos estados de muitas partículas, férmions, bósons? Tudo dominado? Tá tudo bem? Agora vamos ver umas coisinhas um pouco mais técnicas, tá? Não menos importantes, mas um pouco mais técnicas. Então eu cheguei a falar para vocês, né, do teorema de spin estatística, ou seja, eu só avisei para vocês que é uma maneira de você amarrar o conceito de férmions e bósons aos spins das partículas, né? A gente não vai provar isso. Eu falei de mais dimensões. Eu falei da decomposição dos espaços, né? Isso aqui é importante, né? Que você tem aqui o nosso... eu estava botando em cima, vou continuar assim. Nesse nosso caso vai ser o seguinte, vai ser o 1, 2 simétrico, soma direta, 1, 2 antissimétrico, certo? Ou seja, pelo menos no caso de dois espaços só, você consegue parti-lo totalmente, dividido na parte simétrica e na parte antissimétrica, né? Ok. Agora a gente vai começar a construir bases nesse espaço, né? Porque veja, a gente está supondo que a gente tem uma base, digamos aqui de um alto valor W e J, né? Que é uma maneira de escrever isso aqui. E a gente já viu que se a gente tem esses espaços aqui normalizados, o que vai acontecer quando a gente fizer isso aqui? WI, WJ, WK, WL. Né? Vai ser o produto desse com esse, vezes o produto desse com esse. Então isso aqui, se forem normalizados, vai ser delta IK e delta JL. Tá certo? Vocês entendem que isso aqui é diagonal, né? Ou seja, se você pega esses índices aqui, digamos que esses índices aqui sejam assim, eles vão de 0 até 3. Então você pode falar o seguinte, A é uma numeração, aí você bota assim, ó, de 0 até 3, então você tem 0 até 3, 0 até 3, não, 0 até 3 dá muita coisa, vamos botar só 0 até 1, tá certo? Então você tem A igual a 1, 2, 3, 4. Aí eu faço uma associação. Esse cara aqui vai ser assim: 0, 0. Esse aqui vai ser 0, 1. Esse aqui vai ser 1, 0. E esse cara aqui vai ser o 1, 1. Tá certo? Aí você poderia pensar que esse estado aqui é uma coisa assim, ó. A, B. Botar assim. W, A, W, B. Tá certo? Se você pensar agora aqui, ó, esses deltas aqui, eles vão ser diferentes de 0, né? Somente quando esse cara aqui bater exatamente com o daqui. Vocês concordam? Ó, quando o meu A for igual a 1, significa que o meu índice aqui é 0, 0. Tá? Quando o meu A for 2, significa que o meu índice aqui é 0, 1. Então, se aqui meu A foi igual a 1 e aqui meu B foi igual a 2, significa que aqui eu vou ter 0, 0 e aqui eu vou ter 0, 1. Porque tem 0, 1 esse cara aqui dá 0. Tá certo? Então, basicamente assim, ó, é esse cara aqui. Tá certo? Ou seja, esses estados, esses espaços de muitas dimensões, ele pode ser pensado no espaço de uma dimensão só, com esse rótulo, né? Que consegue associar um número inteiro a um rótulo, a um rótulo completo dos outros números, entendeu? Então, é a mesma coisa, tá vendo? Está diagonal aqui e está normalizado, está ortonormalizado, esses estados de duas partículas. Só que esses são os estados do espaço produto tensorial. Esse a gente aprendeu a construir. Se a gente tiver o espaço de base ortonormal, o produto tensorial já vem ortonormal e está tudo certo, tá certo? O problema é que a gente não está interessado nesses espaços aqui. Quando a gente vai tratar de partículas idênticas, nós estamos interessados nesse espaço aqui ou nesse espaço aqui. E aí a normalização já não é mais tão trivial, tá certo? Não é tão simples. Então vamos lá. Como é que a gente escreveu?
Se vocês lembrarem bem, a gente tinha uma coisa assim. I, J. A gente viu que tinha um beta aqui. Lembra que tinha um beta que a gente deixou em evidência? Na hora que a gente construiu e descobriu que o alfa tinha que ser mais ou menos 1 e assim por diante? Então eu vou chamar esse de beta, como eu acho que eu já tinha feito, de normalização, tá certo? A ou S. E aqui a normalização do A ou S. Tá certo? E aqui vai ficar assim. WI, WJ, mais ou menos, onde... Opa! Simétrico, antissimétrico, simétrico, antissimétrico, tá? E aqui o mais é o simétrico e o menos é o antissimétrico, tá bom? Então, mais ou menos, WJ, WI. Até aqui tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, claramente, esses estados não vão estar mais necessariamente normalizados, tá bom? Ok. Então vamos pegar um produto interno deles agora, tá? Então vamos lá. WI, WJ, simétrico, antissimétrico. WI, WJ, simétrico, antissimétrico. Tá? Lembrando que quando tem esse vírgula S aqui, significa que esses estados mais não são simplesmente produto tensorial. Tá? É sempre essa combinação aqui. Bom, quanto é que dá isso aqui, pessoal? Não, aqui eu repeti, é IIJJ. Pensa aqui, o produto desse cara com esse dá quanto? Né? Esse cara aqui, quando eu transformar em Bra, ganha um complexo conjugado. E eu estou fazendo um produto dele com ele mesmo. Então aqui vai ficar assim, ó, N, simétrico, antissimétrico, módulo quadrado. Tá certo? Esse com esse dá quanto? Dá 1. Esse com esse dá quanto? Dá 0, porque, né? Esse cara aqui com esse cara aqui... Desculpa, eu esqueci de falar. Si, I, diferente de J. Depois a gente faz o caso I igual a J, tá? Então, se é diferente de J, o produto desse com esse dá quanto? Dá 0, isso. E aí, o produto desse com esse, lembra que ele pode ter um sinal de menos aqui. Mas como está ao quadrado, e menos 1, complexo conjugado é menos 1, então fica mais 1. E esse com esse dá 1 também. Né? E tem um produto outro também que é 0, tá? Eu fiz o produto desse com esse com esse, desse com esse e tem desse com esse. Tá certo? Então isso aqui vai ficar 2 módulo de SA ao quadrado. Tá certo? Então é fácil. A gente não quer complicar a nossa vida, então a gente vai escolher esse cara aqui como sendo uma fase, como uma normalização real. Então, se é real, a gente tira um módulo aqui. Então, isso aqui se é igual a 1, que é o que a gente quer, estados ortonormais. A gente simplesmente precisa fazer que o nosso N, S, A seja igual a 1 sobre raiz de 2. Tá certo? A gente vai ver mais para frente, mas é bom para vocês já terem em mente, que o número de objetos que vai aparecer aqui dentro vai ser proporcional ao fatorial do número de partículas que a gente está trabalhando. Então, quando tiver um espaço antissimétrico com 10 partículas, vai ser 10 fatorial de termos aqui, tá certo? O número de permutações aqui, tá certo? Nos casos que os índices todos são diferentes. E aí, então o termo aqui vai ser normalmente, né, dado por uma coisa assim, 1 sobre raiz de n fatorial. Mas é um pouco mais complicado que isso, tá? Mas é só para vocês já terem isso em mente. Bom, agora, pode falar. Esse n esse a gente está chamando de uma constante de normalização. Está sendo utilizada para a gente poder normalizar esse conjunto de vetores que a gente está somando. Isso, eu quero uma base ortonormal, só que agora eu não quero mais uma base aqui. A base ortonormal que eu tenho é ortonormal aqui. Eu quero uma base ortonormal ou aqui ou aqui. Tá certo? Aí eu acabei de falar o seguinte, se o meu I for diferente de J, então meus estados SA vão ser escritos assim. E eu acabei de descobrir que o fator que tem que aparecer aqui na frente vai ser 1 sobre raiz de 2. Certo? Bom. Quando a gente tiver um sistema mais pertinho,
possibilidades aqui. Isso. Só que o que está me deixando confuso é que o senhor falou que os índices vão ser sempre diferentes. Mas eles vão ser diferentes de 2 em 2, eles vão ser diferentes de... Totalmente, não. Isso que eu estou falando vale para quando os índices todos que aparecerem forem diferentes. Então, se eu tenho 3 partículas, teria que ser um IJK, onde I é diferente de J, que é diferente de K. Porque senão fica um pouco mais complicado. E como é que fica a multiplicação deles? Aí só vai alterar que cada um desses vetores vai ter 3 entradas. Isso. E aí vai ter que tomar cuidado, porque esse mais ou menos aqui a gente vai ter que escolher com cuidado. Tá bom? Porque a gente quer que no fim a troca de qualquer par de partículas apareça a fase menos 1 ou mais 1. Mas a gente vai chegar lá, tá? O que acontece quando I igual a J? O que acontece quando I igual a J e o seu estado é simétrico? Vai ter um sinal de mais aqui. Mas se I for igual a J, esse estado é igual a esse estado aqui. Tá certo? Nesse caso, eu tenho que I simétrico vai ser igual a N simétrico. E aí, bom, o que vai aparecer aqui? 2 ômega I ômega I. Lembrando que esse aqui é o vetor no estado simetrizado e esse cara aqui é do espaço tensorial. Mas nesse caso, veja, eu posso simplesmente escolher o NS igual a 1,5 e já ter o estado direto aqui. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado, porque com os estados bosônicos, né, esses estados simétricos, a normalização do caso em que os índices diferem é diferente da normalização do caso que os índices são iguais. E vai ser ainda mais complicado, porque, por exemplo, se eu tenho uma coisa assim, ó, I, J, onde J é diferente de I, o termo que vai aparecer aqui não é mais 1 sobre 3 fatorial, né, 1 sobre raiz de 3 fatorial, né, a gente vai ter que contar as possibilidades aqui para construir a normalização nesse caso, tá certo? A gente vai chegar ali mais para frente. O que significa pegar I igual a J? Você pegar, por exemplo, 2 elétrons no átomo de hidrogênio no mesmo estado de energia. Né? E com o mesmo spin. É isso que não dá por causa do princípio de exclusão de Pauli, seria um caso antssimétrico. Mas, por exemplo, no caso do condensado de Bose-Einstein, é você dizer que estão todos os fótons com a mesma energia e com o mesmo spin, tudo igual, entendeu? Tá certo? Bom, então, e no caso antissimétrico, o que acontece quando I igual a J? O estado não existe. Né? Então, a gente só precisa se preocupar no caso simétrico. No caso antissimétrico, esses estados de índices iguais nunca existem. Então, o fator de normalização é o mais fácil de calcular. Tá bom? Então, ó, a gente vai estar sempre brincando, e aí, como na prática a gente vai fazer as coisas misturando esses espaços, vocês têm que ter em mente que a gente está sempre brincando entre vetores que são ortonormais aqui, né? Vetores que são ortonormais aqui e aqui. Tá certo? E a gente vai começar a misturar um pouco essas coisas, porque é mais conveniente para escrever. Tá? Ok. Bom, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar um vetor qualquer no nosso espaço, né? E a gente pode escrever, digamos que ele seja um vetor no espaço simétrico ou no antissimétrico, e a gente pode usar uma base ortonormal para descrever esse vetor. Tá? Então isso aqui vai ser assim, soma de n, m, tá certo? Se o meu espaço for simétrico, então n é maior ou igual a m. E se o meu espaço for antissimétrico, o meu n tem que ser maior que m. Tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Lembra? A minha base, agora, ela vai ser simétrica ou antissimétrica. Se ela for simétrica, os meus elementos de base vão ser aqui, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, depois 1, 1, 1, 2, 1, 3. Porque se eu contar o 0, 1 e o 1, 0, eu estou contando o mesmo estado 2 vezes. E eu quero um meu conjunto de vetores ortonormais sem repetição. Não faz sentido eu botar 2 vezes o mesmo vetor na minha base, tá certo?
Por isso que quando eu for decompor um vetor qualquer nesse espaço, eu preciso pegar só os vetores realmente independentes daquela base. Tá certo? Por isso que, quando for simétrico, eu somo todos os caras, incluindo o que o n é igual a m, porque esses estados existem. Lembrando que a normalização vai ser diferente. E o n maior que m quando for antissimétrico, porque os estados em que n é igual a m são iguais a zero. Tá certo? Bom, então eu boto aqui as componentes do meu vetor, n, m. Tá certo? E aqui eu tenho o meu w, n, w, m, s, a. Então, pessoal, até aqui, esse aqui é um objeto que só vai estar definido para n maior ou igual a m ou n maior que m. Ou seja, do jeito que eu escrevi, só vai fazer sentido eu perguntar quanto é que é 2, 1. Mas não vai fazer sentido eu perguntar 1, 2. Porque esse 1, 2 ele nem existe aqui na decomposição. Tá certo? Mas, naturalmente, a gente pode fazer isso aqui e estender, a gente pode estender esses componentes aqui justamente para essa região aqui. Tá certo? Como a gente tem esse cara aqui simétrico ou antissimétrico, basta a gente estender esses objetos para formar uma matriz que seja também simétrica ou antissimétrica. Tá certo? Se nós fizermos isso, a gente vai possibilitar a extensão dessa soma aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse cara aqui não existe. Mas eu simplesmente posso falar, vou definir que esse cara aqui, o 1, 2, ele vai ser igual, vai ser definido por mais ou menos o 2, 1. Posso definir quem é esse objeto e passar a usá-lo. Tá certo? É uma escolha que eu tenho. Vamos pegar aqui agora o produto interno de dois vetores, desses dois vetores, tá? Então, como é que fica? Psi simétrico antissimétrico com psi simétrico antissimétrico. Esse cara vai ficar assim, ó. Somatório de n', m', n, m, n maior ou igual a m, ou n maior que m, e n' maior ou igual a m, ou n' maior que m. Tá certo? Vocês nunca viram um somatório com tanto detalhamento, né? E aí vai ficar como aqui, pessoal? Esse cara aqui, ó. Quando eu jogar para o BRA, os coeficientes aqui ganham complexo conjugado. Então vai ficar assim. Psi n', m' estrela. E aqui, psi n, m. Tá certo? E aqui, pessoal, vai ficar assim. W, n', m', simétrico, antissimétrico. Né? E aqui vai ficar assim. W, N, W, M, simétrico, antissimétrico. Tá certo? Bom, a gente está pegando somente uma vez cada um desses caras, nessa soma aqui, né? E isso aqui sobrevive somente quando o meu n' for igual a meu n e o meu m' for igual a n. Tá certo? A gente não está somando a situação em que eu troco esses dois. Então não tem uma possibilidade do meu n' ser igual ao meu m. Nunca vai acontecer. Tá certo? Então, eu excluindo essas possibilidades todas, isso aqui vai ser que, se esses estados forem ortonormalizados, vai ser sempre 1. Né? Ou seja, vai ser sempre delta de n' m, n' n e delta de m' n. Ou seja, isso aqui vai ser igual n', m', n, m, n maior ou igual a m, ou n maior que m, n' maior ou igual a m',
ou N' maior que M', tá certo? Aqui vai ficar assim, N', não, M', N, M, e aqui vai ficar assim, delta, N', N, delta, M', N. Vocês concordam com isso aqui, pessoal? Então, veja, por que eu falei isso? Se eu tivesse somando aqui sem restrição nenhuma, eu ia ter a situação assim, ó, W1, W2, pegar o simétrico por simplicidade, W2, W1, simétrico. E esse estado também ia ser igual a 1. Não ia ser só quando o meu N' é igual ao meu N e meu M é igual a M, que ia dar igual a 1. Tá certo? Eu teria também o caso em que o meu N' é igual a M e o meu M' é igual a N. Eu teria duas possibilidades para esse cara aqui ser diferente de 0. Ou melhor, igual a 1. Tá certo? Mas como eu estou somando com essa restrição aqui, ó, isso nunca vai acontecer. Tá certo? Digamos que naquela soma nunca vai aparecer um termo em que o meu N' seja menor do que o meu M. Aqui, ó. Eu estou excluindo essas possibilidades. Tá certo? Porque eu estou pegando só os vetores independentes. Só os linearmente independentes. Como eu não estou repetindo o vetor da base na hora de definir meu vetor, não tem como, na hora que eu fizer o produto interno, dois elementos que são da base ortonormal, né, serem iguais. Tá certo? Obrigado. Isso aqui está razoavelmente claro? Ou melhor, está claro que isso aqui é complicado, né? Porque a gente vai fazer alguns passos para simplificar, justamente porque isso aqui, se você fosse lidar dessa forma, seria muito complicado. Tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui, então? Então, isso aqui vai ficar assim. Isso aqui tudo vai ser igual à soma. Aí, esses caras aqui podem matar um somatório, e esse cara aqui mata o outro somatório, né? Então, vai ficar assim, soma de N, M, ainda N maior ou igual a M, ou N maior que M, de módulo quadrado desse negócio aqui. Tá certo? Só que se eu fizer aquele truque, se eu definir esses caras assim, o que acontece com aquela soma lá? Ela vai ficar assim, ó. Soma de N de módulo N ao quadrado. Desculpa. Estou esquecendo de botar aqui. Mais. Agora, o que eu posso fazer? Está vendo que eu estou somando? Eu tirei o termo da diagonal. Se for antissimétrico, o termo diagonal não existe, é zero. Né? Porque uma matriz antissimétrica não tem termos diagonais. Porque seria mesmo de eu dizer, né, que psi 1 tem que ser igual a menos psi 1, porque eu troquei 1 com 1. Né? E uma coisa é igual a menos zero quando ela é igual a zero, né? Um número real. Tá certo? Então eu tiro o termo de diagonal, que pode ser zero no caso antissimétrico, e vai ficar aqui. Soma de N maior que M. Tá certo? Mas se eu pegar o termo de N maior que M, e como eu estou pegando o módulo quadrado aqui, se essa matriz for simétrica ou antissimétrica, o módulo quadrado dos elementos dela vão ser sempre iguais. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu somo sobre todos os N's e todos os N's, excluindo o termo da diagonal, e isso aqui vai ficar assim. 1 meio do módulo de psi simétrico ou antissimétrico ao quadrado. N, M. Tá certo? Se eu pego uma matriz aqui, pessoal, exclui, tem o termo da diagonal, né? O meu termo N maior que M vai ficar como? Linha maior que coluna, né?
Então esse termo aqui. Esse aqui é N maior que N. Mas se eu pegar os termos daqui, é a mesma quantidade de termos. Esses são os termos de M maior que N. Certo? Se eu incluir na soma os dois, o que acontece? Eu ganho um fator de 2. Aí eu boto o meio aqui para corrigir. Tá certo? Então vocês vejam que tem alguma coisa acontecendo aqui que eu posso simplificar. Onde que eu faria esse tipo de soma aqui? Onde que apareceria somas assim, diretas em N e N, sem ter restrição de M maior que N? Seria no caso se eu estivesse trabalhando no meu espaço original tensorial. Tá certo? As minhas somas seriam assim. Então parece que tem como eu fazer uma certa mistura desses dois espaços. Tá certo? Eu estou tentando mostrar para vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês. Ok. Vamos então para o caso da base contínua. Aqui tem mais um detalhezinho. Então agora vamos lá. Tenho assim, x1, x... da base do produto tensorial e da base do produto da base da parte do subespaço simétrico ou da base do subespaço antissimétrico. Perfeito. Então a gente está querendo mostrar que a gente consegue misturar a base do espaço antissimétrico com o antissimétrico e construir o que a gente tinha antes. Não. A gente vai fazer o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês no fim, a gente vai ver a parte contínua, aí depois eu volto nessa discussão, mas basicamente é o seguinte, eu tenho uma base que é simplesmente assim, ó, WN WM, né, que reproduz aqui, né, digamos que gera V1, 2, tá certo? E eu tenho também WN, WM, simétrico, antissimétrico, que gera esses dois subespaços aqui, o simétrico e o antissimétrico, tá certo? Eu vou mostrar que vetores, basicamente, para a gente fazer essas somas, esses produtos internos e projeções, vai ser conveniente em várias situações a gente pegar vetores que estão aqui, que são os vetores físicos, que são os bósons e os férmions, mas ao invés de projetá-los numa base também nessa base aqui, a gente pode também projetá-los nessa base aqui. E se a gente pegar a projeção desses vetores aqui nessa base, é mais conveniente, é mais fácil fazer as contas. E a gente não vai estar perdendo nada. A gente não vai estar errando. É impossível, vai ser impossível errar. Por mais que esse vetor aqui seja simétrico ou antissimétrico, você pode pensar assim, eu pego um vetor daqui e projeto aqui, no fim eu vou ter uma coisa que não é física, porque não é nem simétrico nem antissimétrico, estou misturando os espaços. Mas não é verdade. Porque se eu projeto esse cara aqui, por mais que esse cara aqui esteja num espaço maior, nesse vetor só tem esses vetores de base aqui. Então eu posso projetar lá, mas eu nunca vou estar incluindo objetos novos no meu problema. Tá certo? Mas a gente vai chegar lá. Vamos ver o que acontece no caso. Vou deixar essa parte aqui. No caso contínuo, tá bom? Que ele tem mais um detalhezinho técnico que é importante. Então a gente já viu que isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre raiz de 2. Tá certo? x1, x2, que é aquele espaço que vocês estão acostumados, mais ou menos x1, x2. Tá certo? Isso tá certo? Eu errei, mas não era isso que eu queria que vocês vissem, estava errado. Estava errado mesmo. O que está diferente do que eu tinha acabado de falar para vocês antes? O que acontece no caso simétrico quando o x1 é igual a x2? O fator de normalização é meio, não raiz de meio. 1 sobre raiz de 2. Né? E por que eu ignorei isso aí?
Não, tudo bem, mas eu estou ignorando, porque se eu escrever isso aqui e não fiz nenhuma restrição, por exemplo, de x1 diferente de x2, eu estou simplesmente incluindo aquele cara que eu falei que não podia incluir. E aí? Por que isso aqui está certo? Ou seja, caso você pegue esse cara, vai acontecer uma matemática aí, vai aparecer Vai acontecer uma matemática. combinar os termos, montar um meio no final. Então, o que é esse estado aqui? x1, x1. Isso aqui é um vetor no espaço de Hilbert? Não. A gente sabe que não é. Eu já falei para vocês inúmeras vezes. Isso aqui não é um vetor no espaço de Hilbert. Esse cara está num outro espaço e combinações lineares desse cara aqui formam vetores no espaço de Hilbert. Né? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado porque esses caras aqui sozinhos, eles são vetores de medida nula. Ou seja, um ponto no espaço, ou seja, uma integral de f de x aqui, ó, dx, se você fizer a sua função f de x assim, e aí você tira esse pedacinho dela aqui, bota aqui e faz isso aqui, essa integral é igual à integral da mesma função que você não tirou o pedacinho. Sendo esse pedacinho um ponto, não um intervalo, mas um único ponto. Tá certo? Na hora que você fizer o limite aqui, se você fizer a sua integral de Riemann, você faz a integral de Riemann até aqui, você vai ver que você vai fazer uma integral de Riemann aqui, e depois esse ponto, essa largura vai para zero, tá certo? E você vai ver que esse negócio aqui vai contribuir com zero na sua integral. Tá certo? Então, na verdade, está errado. Esse ponto aqui eu devia excluir esse cara aqui. Mas como eu estou excluindo ou incluindo um ponto que não vai mudar nada nas minhas integrais, ou seja, a medida desse vetor é zero, eu deixo ele lá. Porque ele não vai afetar o resultado. Então, por conveniência, eu deixo ele lá. E aí consigo definir assim direto, sem a preocupação do termo simétrico, né, ter termos de x igual. Certo? Então vamos lá. Vamos pegar um vetor. Vou pegar aqui o PSA. Aqui eu fiz só para o caso. Não, fiz tudo. Um PSA de x1, x2. Tá certo? Isso aqui vai ser a probabilidade, né, do meu estado psi nessa base aqui. Então isso aqui vai ser assim: módulo de x1, x2, SA, psi, SA. Todo mundo concorda? Vamos abrir um pouco isso aqui. Isso aqui, a hora que eu fizer a minha integral aqui total, ou seja, eu quero integral de PSA de x1, x2. E aqui tem que ser como essa integral, pessoal? Deixa eu fazer assim. Eu quero a integral de menos infinito a mais infinito, que seria a minha soma em n aqui, tá certo? Mas agora eu quero restringir o meu outro elemento somente aos termos diferentes, né? Então isso aqui vai ficar assim: dx1 integral x2, ou seja, o x2 sempre maior que x1, não, desculpa, x1, ou seja, o x2 vai ser sempre maior ou igual a x1. Tá? Eu estou reproduzindo em integrais essa restrição aqui. Mas como eu falei para vocês, essa restrição não precisa mais ser distinta, porque esses termos de n igual a m são esses pontos de medida nula. Certo? Que a gente não precisa se preocupar. E aí a nossa integral vai ficar assim. Isso aqui de P simétrico antissimétrico, tá? De x1, x2. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Meu vetor normalizado, isso aqui é igual a 1. Tá certo? Se eu somar a probabilidade sobre todos os estados distintos, tem que ser igual a 1. Tá?
Agora veja, o meu espaço ali, ele acaba adquirindo uma interpretação física meio complicada. Que meu espaço agora aqui é esse espaço onde meu x1 pode ser qualquer coisa e o meu x2 tem que ser sempre maior que x1. Então não é mais o meu R2, eu não estou fazendo perguntas mais assim, qual a probabilidade então uma partícula aqui e outra aqui? Né? Eu estou fazendo o seguinte, a probabilidade de ter uma partícula aqui e a outra sempre numa região onde ela está mais à direita da outra. Porque a outra pergunta seria fazer a mesma pergunta. Vocês entendem o que eu acabei de falar? Porque não existe mais partícula 1 e partícula 2. Então, se houvesse partícula 1 e partícula 2, eu poderia fazer a seguinte pergunta. Qual a probabilidade de x1 ser maior que x2? Né? E qual a probabilidade de x2 ser maior que x1? Né? No sentido, qual a probabilidade de eu encontrar a partícula 1 à esquerda da 2 e a 2 à esquerda da 1? Eu podia fazer essa pergunta. Só que não existe mais partícula 1 e partícula 2. Elas são indistinguíveis. Então, essa pergunta aqui não existe, é impossível de fazer. Entendeu? Então, o nosso espaço fica complicado. A gente prefere pensar assim, qual a probabilidade de ter uma partícula aqui e outra aqui, sem essa restrição de falar, não, se eu tenho que sempre fazer uma pergunta, qual a probabilidade de uma da que está à esquerda está em tal lugar e da que está à direita está em tal lugar. Essas são as perguntas que você é capaz de fazer. Porque uma vai sempre estar à esquerda da outra e é só isso que você sabe sobre elas. Porque não existe mais uma característica que as distingua. Certo? Tá? Então, só para amarrar vocês, que essa restrição aqui restringe o espaço das perguntas que você faz, para o espaço das perguntas certas. Das perguntas que você é capaz de fazer. Mas como a gente está acostumado a fazer as perguntas erradas, a gente quer jogar esse negócio no espaço das perguntas erradas, porque é mais fácil de pensar lá. Tá certo? Tá claro, pessoal? Vocês estão viajando. Né? Então vamos lá, vamos insistir em fazer as perguntas erradas. Eu acho que é um tema que eu de uma aula, porém o fato das partículas serem indistinguíveis não tem a ver com o fato de elas estarem emaranhadas. Não. É porque pareceu muito que a gente está... O fato delas serem indistinguíveis, de certa forma, vai emaranhá-las. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas assim, não tá, uma coisa não está fundamentalmente ligada à outra, não. Quer dizer, tá. Quando você fala que elas são indistinguíveis, elas serem indistinguíveis, de certa forma, as emaranha. Entendeu? Deixa eu ver como é que eu posso dizer isso de uma maneira mais clara. Justamente, o fato delas serem indistinguíveis acaba com a noção de individualidade. Então, você fazer perguntas sobre o que está acontecendo com a partícula 1, não existe mais, né? É impossível de ser feito, entendeu? Você só é capaz de fazer perguntas sobre o global. Só capaz de fazer perguntas sobre o global, de certa forma, é o que está amarrando essas duas coisas, entendeu? Porque não existe mais a noção de uma partícula aqui, uma aqui e outra ali. Entendeu? E sem individualidade. Tá bom? Um negócio bem comunista, né? Bom, então vamos lá, ó. Integral, que a gente está fazendo, que é essa brincadeira aqui, ó, a gente vai tentar fazer ela de novo, essa brincadeira aqui, só que a gente vai fazer ela com integrais agora, tá bom? Menos infinito a infinito de x1 integral de x1 a infinito de x2. Tá certo? Bom, pessoal, eu não vou escrever aqui o que eu estou integrando, tá? Eu vou só brincar com as integrais, com os limites das integrais. Então, a gente sabe que essa integral aqui eu posso escrever como sendo integral de menos infinito a infinito e subtrair o pedaço que eu estou somando a mais. Todo mundo concorda? Ou seja, isso aqui é igual a integral de menos infinito a infinito de x1. E aqui, ó, essa integral aqui eu escrevo como sendo uma integral de menos infinito a infinito de x2. Só que eu preciso subtrair aqui o termo que eu acabei de acrescentar. Qual o termo que eu acrescentei? Integral de menos infinito a x1. Certo? De x2. Isso aqui é claro para todo mundo? Só um segundo. Aí. Ok.
Então vamos lá, esse negócio aqui vai ficar duas integrais bonitinhas, de menos infinito a mais infinito, que a gente não precisa mais se preocupar. De x2. Só que agora eu tenho que lidar com o fato que eu tenho esse negócio aqui, ó, uma outra integral de menos infinito a infinito, dx1, e uma integral de menos infinito a x1 dx2. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos lembrar lá de cálculo 1. Então, se a gente for tentar lembrar de cálculo 1, a gente vai ver o seguinte. Eu tenho aqui x1, x2. Essa integral aqui, como que ela é? Vamos fazer essa aqui. Essa integral aqui, como é que ela é? Como é que a gente desenha a geometria do subconjunto que nós estamos integrando? Vocês lembram disso? O meu x1 pode ter qualquer valor. Né? Então eu estou integrando aqui de lá no menos infinito até o mais infinito. Para cada valor de x1, o meu x2 vai de quanto a quanto? Vai daqui até o valor de x1 aqui. Tá certo? Quando o meu x1 aumenta, esse negócio aqui aumenta também. Então vai ficar assim, ó. Vocês concordam? Ó, quando o meu x1 for igual a 0, vai de menos infinito até 0. Quando o meu x1 for igual a menos 5, vai de menos infinito a menos 5. E quando for 5, vai ser de menos infinito a 5. Então eu estou integrando essa região aqui. Tá certo? Só que eu posso pensar nessa região de outra forma. Né? Eu posso pensar que eu estou primeiro variando meu x2, e para cada valor de x2 eu estou integrando x1 de x2 até infinito. Isso é suficiente para provar que essa integral aqui, eu posso trocar o x2 com o x1? Ou seja, eu vou trocar o x2 com o x1, e aqui eu vou botar de x2 a infinito. Tá certo? Então vamos lá. Deixa isso. Bom, vou deixar. Ok, então vamos lá. Então nossa integral, continuando aqui, tá? Vou chamar essa integral I. Nossa integral I aqui vai ser integral de menos infinito a mais infinito. Deixa eu... Melhor escrever tudo, senão vai ficar ruim de ler. Tira esse negócio daqui. Vou escrever esse lado aqui esquerdo de novo, tá? Vai ficar assim. Integral de menos infinito a infinito de x1, integral de x1 até infinito de x2. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a integral de menos infinito a infinito dx1, integral de menos infinito a infinito dx2, e agora eu tenho menos essa integral aqui. Tá certo? E agora eu vou inverter a brincadeira. Eu vou fazer... Deixa eu ver se é isso. Isso. Esse cara vai ficar integral de dx2 de menos infinito a infinito. Isso. Integral de x2 a infinito de x1. Tá certo? Agora, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu quero fazer essa integral aqui de px1, x2, certo? Então, eu vou ter aqui px1, x2. Né? Aqui eu vou ter dx2, px1, x2. E aqui também, px1, x2. Tá certo? Ambas as integrais estão integrando isso, né? Isso. Eu estava escrevendo os limites só para não ficar repetindo esses P's aí. Só que a gente sabe que, independente de ser simétrico ou antissimétrico,
esses P's aqui são sempre simétricos. Ou seja, o vetor de estado pode ser antissimétrico, mas a probabilidade é sempre simétrica. Foi isso que a gente fez para encontrar, inclusive para encontrar o alfa. A gente, né, impôs que a probabilidade era simétrica e a gente viu que os vetores podiam ser antissimétricos, mas sempre resultando em probabilidades simétricas. Tá certo? Agora, se é simétrico, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou rerotular essa integral. Vou simplesmente trocar o rótulo. Tá? Eu sempre posso fazer isso. Se eu estou fazendo assim, integral de f de w dw, eu posso trocar w por a letra que eu quiser. Tá certo? Isso não muda nada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar x2 por x1 em todos os lugares. É só uma mudança de rótulo, pessoal. Então aqui vai ficar x1, aqui vai ficar x2, aqui vai ficar x1, aqui vai ficar x2, aqui vai ficar x1. Tá certo? Nada demais. Só que esse cara é simétrico. Então eu vou trocar esse 2 com 1. Agora eu vou trocar de posição. A primeira coisa que eu fiz foi mera maquiagem. Agora é uma troca realmente que depende do princípio físico de que essa probabilidade é simétrica. Tá certo? Aí vai ficar 1, 2. Só que, pessoal, isso aqui é igual a isso aqui. Eu passo para lá, ganho um fator de 2, porque aqui é menos. Venho dividindo e tenho o quê? Integral de menos infinito a infinito dx1, integral de x1 a infinito dx2, p simétrico ou antissimétrico x1, x2, vai ser igual a 1 meio da integral de dx1, dx2, de menos infinito a infinito, menos infinito a infinito, de p simétrico, antissimétrico, x1, x2. Onde aqui eu estou integrando em todo o meu espaço. Tá certo? Ou seja, eu estou incluindo as perguntas que eu posso falar, qual a probabilidade de uma estar à esquerda da outra, mas eu estou incluindo e dividindo por 2 aqui. Porque duas situações físicas correspondem à mesma. Tá certo? Ou seja, se eu falar que a partícula 1 está à esquerda da partícula 2, é a mesma coisa eu falar que a 2 está à esquerda da 1. Entendeu? Por isso que dá esse fator de 2 aqui. Tá bom? Como eu falei, um pouquinho técnico, mas é importante, tá? Um dia que vocês estudarem teoria de campo, vocês vão ver que isso a gente dá uma invertida nessa brincadeira. Inclusive, se vocês já viram mecânica estatística, a gente também faz isso. Em vez de você falar na mecânica estatística das posições das partículas lá no seu ensemble, você inverte a brincadeira. Você fala o seguinte, eu não quero saber qual é a característica da minha partícula. Eu quero saber quantas partículas estão na mesma característica. Então, você começa a contar o número de partículas numa certa energia. Aqui seria a mesma coisa eu falar isso, o quantas partículas estão na posição X, entendeu? Em vez de eu simplesmente falar qual é a posição da partícula 1, 2, porque aí eu preciso apagar a posteriori a informação de que existe a partícula 1 e a partícula 2 com essas dificuldades de simetrização e antissimetrização. Enquanto na outra situação eu não preciso mais disso, porque ela já não tem natureza matemática que as distingua quando eu falo simplesmente quantas partículas estão no estado 1, quantas partículas estão no estado 2. Tá certo? Ou o número de ocupação do certo estado. Bom. Então a gente sabia que aquela integral tinha que ser igual a 1 para ser normalizado. E isso aqui vai ficar assim. Integral de menos infinito a infinito de x1. Integral de menos infinito a infinito de x2. Aí o fator de meio eu botei dentro do integrando, tá? Integrando eu vou escrever explicitamente. Vai ficar assim, módulo quadrado de x1, x2, simétrico, antissimétrico, psi, simétrico, antissimétrico, módulo quadrado. Aí eu já vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, eu vou entrar com a minha raiz aqui no meu módulo quadrado, meu 2 com módulo quadrado. Tá? Só peguei, escrevi que raiz de 2 ao quadrado é igual a 2. Só isso. Tá bom? Bom, e para que me serve isso? Porque eu posso fazer o seguinte. Eu vou definir esse novo objeto, que é um psi SA, x1,
x2. E eu vou defini-lo assim. 1 sobre raiz de 2, x1, x2, SA, psi, SA. E aí, se eu construo esse objeto aqui, boto esse raiz de 2 à mão, eu não preciso mais me preocupar com a simetria e antissimetria aqui na hora de eu fazer a contagem dos meus estados. Posso sempre integrar de menos infinito a mais infinito e fazer as perguntas que eu quiser. Aí, na hora de eu fazer as perguntas, eu tenho que tomar cuidado para eu entender o que eu estou fazendo, tá certo? Mas isso apaga a necessidade de ficar tendo que ter essas ordenações de x1 ser maior que x2, ou no caso de 3 partículas, x3 tem que ser maior que x2 e x2 tem que ser maior que x1, porque só faz sentido perguntar, né? Dada 3 partículas, uma vai sempre estar à esquerda da outra, né? Vai ter sempre uma no meio e uma mais à direita. Então não faz sentido perguntar se a 2 está no meio, porque essas perguntas não existem quando as partículas são indistinguíveis. Mas eu posso, por mais que fisicamente seja o mais apropriado, no sentido de que te dá a pergunta certa, é matematicamente mais convoluto. Então aqui a gente simplifica isso botando esse fator aqui, direto. Mas o que significa botar esse fator direto? Oi? Não. A gente vai ver agora. Então isso está definido assim, certo? Mas a gente pode ver melhor o que está acontecendo. 1 sobre raiz de 2. Quem é esse estado aqui, a gente pode muito bem escrevê-lo em termos da parte da base do nosso produto tensorial. Tá certo? Então vai ficar assim. 1 sobre raiz de 2 da normalização dos estados simétricos e antissimétricos, né? x1, x2, mais x2, x1, psi, SA. Deixa eu ver, acho que está certo, né? Isso. E aí? O que a gente faz com isso? Veja, esse é o produto de um vetor que eu já paguei, eu queria ter deixado aqui. Deixou. Né? Ou seja, aqui ó, a gente tem o 1 tensor 2, que vai ser igual a o 1 tensor 2 simétrico, soma direto, antissimétrico do 1 tensor 2. Né? Só para a gente lembrar. Esse cara tem uma base do produto tensorial, essa aqui é a base do x, né, x1, x2s, e esse aqui é um x1, x2a. Tá certo? Eu estou pegando um produto de um desses dois espaços com um vetor de base desse. Que é o que eu estou fazendo aqui, ó, produto desse com esse e produto desse com esse. Certo? E esse fator de 1 sobre R2 com 1 sobre R2 vira meio. Então isso aqui vai ficar assim, ó. x1, x2, psi, SA, mais, né? Mais, menos, x1, x2, psi, SA. Tá certo? Isso, desculpa. O mais importante aqui. x2, x1, obrigado. Tá certo? Agora, e aí? O que a gente pode fazer com isso? Porque veja, esse cara aqui já não tem mais simetria nenhuma. Eu não posso trocar x1 com x2 e botar sinal de menos, porque esse cara aqui é o produto tensorial. x1, x2 é diferente de x2, x1, não posso mais brincar com isso. Mas esse cara não, esse cara aqui é simétrico ou antissimétrico. Então vamos ver. Se eu pego um vetor desse cara aqui, um vetor que seja SA, significa que ele vai estar numa base que é simétrica ou antissimétrica. Ou seja, eu posso pensar assim, ó, x1, x2, vetor de base daqui, produto, vamos pegar esse vetor aqui numa base W1, W2, tá? Então, assim, W1, WI, WJ, simétrico, antissimétrico.
Né? Ou seja, esse vetor aqui é uma combinação linear desses caras aqui. Todo mundo concorda? Esse vetor aqui. É uma combinação linear desses caras aqui, dado que isso aqui é uma base completa. Tá certo? Só que o que acontece aqui é o seguinte, ó. x1, x2. Isso aqui vai ser assim. Botar normalização, IJ. SA, IJ. Tá? Só porque para incluir o caso em que é a parte simétrica I igual a J, tá bom? E vai ficar assim. Esse cara vai ficar WI, WJ, mais ou menos WJ, WI. Todo mundo concorda? Eu só estou dizendo o seguinte, se esse cara aqui é um vetor no espaço S ou no espaço A, então ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de base no espaço S e no espaço A. E esses caras aqui são vetores de base genéricos. Eu não quis confundir vocês usando X de novo como base, mas eu poderia, tá? Isso aqui serve para qualquer base no espaço original. Melhorou, piorou, tá na mesma? Melhorou? Tá? Então todo mundo entendeu isso aqui? Mas veja, pessoal, esse negócio aqui é aquilo que a gente já conhecia. É o produto interno de dois vetores no espaço produto tensorial. E esse vai com esse, esse vai com esse vai com esse e esse vai com esse. Tá certo? Então eu posso chamar esse negócio aqui assim, ó. Tirando esse N, S, A, I, J, eu tiro daqui. Aí vai ficar assim, ó. Eu vou chamar esse cara aqui, nesse cara aqui, como PCI X1. Vai ficar assim, ó. PCI X1. Tá certo? E aqui, esse com esse vai ficar PCJ X2. Mais ou menos. Aí eu vou estar PCJ X1. PCI X2. Tá certo? Até aqui tudo bem? O que acontece se eu trocar X1 por X2? Não. Aqui o X1 está com I, aqui o X1 está com J. Se eu troco X1 por X2, eu ganho esse sinal de mais ou menos ali na frente. Todo mundo viu o que eu acabei de falar? Ou seja, se eu pego esse cara aqui com esse e troco X1 com X2 no produto interno com a base SA, tá certo? Eu tenho o quê? O que eu acabei de mostrar é que para este produto interno, eu tenho que X1, X2, WI, WJ, SA é igual a mais ou menos X2, X1, WI, WJ, SA. Tá? Não é que eu estou trocando esses dois caras aqui, estou ganhando menos porque esse cara aqui é simétrico ou antissimétrico. Não é isso. É o fato de que no produto interno de um vetor de base daqui com um vetor daqui ou daqui, quando eu troco a posição dos meus rótulos aqui, eu ganho o meu termo de simetria ou antissimetria tal qual a simetria ou antissimetria do vetor que eu estou calculando no meu produto interno com. Tá certo? Tem que fazer a continha para memorizar, tá bom? Se isso vale para os vetores de base, para qualquer vetor de base, vale para um vetor psi qualquer. Tá certo? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu tinha esse vetor aqui. Só que agora eu posso trocar esse cara aqui. Se eu troco esse cara aqui, eu ganho mais ou menos. Mais ou menos ao quadrado é 1. Mais ou menos 1 ao quadrado é igual a 1.
Então, se eu troco esse cara aqui, eu ganho 1. Então, esse cara fica igual aqui, sempre. Então, esse mais esse dá 2, corta com 2. E eu tenho o quê? Eu tenho que esse cara que eu defini ali atrás de uma maneira meio estranha, parece que eu botei à mão esse fator aqui. Na verdade, ele tem uma interpretação simples. Eu tenho que o meu psi SA x1, x2, ele é, na verdade, o produto interno x1, x2 na base original produto tensorial do meu vetor SA. Nesse espaço, a medida, a gente sabe, é menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito, dx1, dx2. Por isso que agora esse objeto aqui eu integro assim, que foi o que eu provei para vocês. Tá certo? Então, a gente usa a medida, normalmente, a função de onda de muitas partículas, ela é a função de onda, tá? Não o vetor de estado. A função de onda, geralmente, ela vem da projeção do meu vetor de estado, simétrico ou antissimétrico, na base de produto tensorial, que é a base completa, tá certo? Que é mais fácil de trabalhar. Essa é a função de onda de muitas partículas, tá certo? Essa aqui não é a função que a gente usa normalmente. Poderia ser, tá? A gente poderia chamar esse cara aqui da nossa função de onda. Mas ele tem esse fator aqui, ele tem a questão da normalização, se for estados discretos e tudo mais. Nesse caso aqui, ó, é geral. Tá certo? Né? Ou seja, agora a gente sabe o quê? Que integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito de psi de x1, x2, SA, dx1, dx2, isso aqui é igual a 1. Se eu colocar, né? Se eu colocasse aqui esse objeto, não ia ser mais igual a 1. Porque eu estaria contando 2 vezes o mesmo estado. Certo? Não, calma. A gente está considerando o vetor de estado simétrico ou antissimétrico. O vetor de estado simétrico ou antissimétrico, ele pode ser projetado numa base do espaço simétrico, né? Se você projetar na base do espaço oposto, claro que vai dar 0, mas ele também pode ser projetado na base produto tensorial. O que a gente está mostrando é que a gente pode usar a base produto tensorial, que é mais fácil, o tempo todo. Porque esse vetor aqui, ó, a gente já mostrou, ele tem um pedaço da base simétrica e um pedaço da base antissimétrica. Quando a gente projeta aqui, a parte né, se esse cara aqui for simétrico, a parte antissimétrica aqui vai para 0. Tá certo? E vice-versa. Então não tem nenhum erro em fazer isso. A gente pode usar essa base com a medida dela para calcular os nossos resultados. É mais fácil, tecnicamente, do que ficar levando em consideração esses termos de 1 sobre raiz de n fatorial. Tem que fazer, pessoal, fazer continha, porque senão vocês vão se perder. Vocês vão esquecer o que eu falei e vão se perder. Maravilha. Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que você tem aqui um vetor de estado simétrico, tá? Vamos dizer que seja 2 osciladores harmônicos idênticos, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: esse cara que está no estado 3, 4, mais o 4, 3, dividido por raiz de 2. Tá
certo? Todo mundo concorda que esse é um vetor no meu estado simétrico? No meu subespaço simétrico? Né? Se tivesse um menos ali, seria um espaço antissimétrico, mas é um mais. Então, o vetor já está no espaço certo. Tá certo? Eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual é a minha função de onda aqui desse meu espaço, desse meu S, psi S aqui? Então, x1, x2, vai ser igual assim. 1 sobre... Peraí... Espera só um segundo, pessoal. This is not right. Acho que eu cometi algum erro aqui, espera um pouquinho. Estranho. Estou tentando só pensar porque que eu escrevi errado aqui. Ah, tá. Não escrevi errado não, só que eu fiz de um jeito complicado, tá? Então veja, se a gente pegar a nossa definição original desse cara aqui, ele é assim, ó. 1 sobre raiz de 2, e aqui vai ficar assim, x1, x2 simétrico com o meu psi simétrico. Todo mundo concorda? Né? Se eu, eu não estou pegando o curto-circuito que eu descobri, né, que esse cara aqui pode ser escrito assim direto. Eu estou mostrando que isso aqui é verdade, partindo da definição original, e vou mostrar novamente que isso aqui é verdade, mas para um caso concreto. Certo? Então tá. Então eu tenho isso aqui, que é a minha definição original da minha função de onda, e aí vai ficar assim, 1 sobre raiz de 2, colchete, esse cara aqui vai ser assim, 1 sobre a raiz de 2, vocês concordam? Esse cara aqui, ó, porque esse cara vai ser assim, ele vai ser x1, x2, mais x2, x1. Tá certo? Essa é a definição desse pedacinho aqui, em termos da base do produto tensorial. E esse cara aqui está calculado o produto dele com esse cara aqui, que está aqui, né? Esse cara é fator de 2 de normalização, então vai ficar assim, 1 sobre raiz de 2, 3, 4, mais 4, 3. Certo? Então, ó, tem um raiz de 2, um raiz de 2 e um raiz de 2. Eu pego 2 desses raiz de 2 aqui e transformo em meio, tá? Então vai ficar assim, 1 sobre raiz de 2. Agora vamos abrir. Eu tenho esse 2 aqui que eu falei para vocês. Então eu vou ter esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Tá certo? Então, ó, o primeiro com o segundo vai ficar assim, psi 3 x1, psi 4 x2, que é esse com esse. Agora esse com esse vai ficar mais psi 4 x1, psi 3 x2. Agora esse com esse vai ficar assim, mais psi 3 x2, psi 4 x1 e finalmente esse com esse vai ficar psi 4 x2, psi 3 x1. Todo mundo concorda? Então veja, psi 3 x1, psi 4 x2, psi 3 x1, psi 4 x2. Então tem um fator de 2 aqui e um fator de 2 aqui também. Tá vendo? Aqui é o 4 com 1, 4 com 1, 3 com 2, 3 com 2. Então, isso mostra o que pra gente?
Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 de πc3 x1, πc4 x2 mais πc4 x1, πc3 x2. Tá certo? Mas veja, ó, o x1 com esse cara daqui, o x1 com esse cara daqui, x2 com esse cara daqui e x2 com esse cara daqui. Isso aqui nada mais é do que x1, x2 sobre raiz de 2 de 3, 4 mais 4, 3. É o que a gente já tinha previsto antes, né? Isso aqui é x1, x2, πc simétrico. Tá? Aquela continha que eu tinha feito antes, eu só fiz mais concreta. Eu tinha feito com uma base W1, W2, agora você sabe que é a base dos osciladores harmônicos. Nesse caso aqui, só para ficar mais claro na cabeça de vocês. Tá certo? Então vamos aproveitar isso aqui para a gente pensar um pouco nas probabilidades. Né? Vamos pensar nessa função de onda aqui e vamos pegar a probabilidade associada a ela. Quem é a probabilidade? Vamos pegar aqui, mas vamos pegar a situação em que a gente definiu aqui SA. A única diferença é que eu vou botar aqui um barra A e aqui eu boto um menos. Como 3 é diferente de 4, não preciso me preocupar com aquela questão da normalização. Vou deixar assim. Tá certo? Tá claro o que eu vou fazer? Então vai ficar assim. Probabilidade SA de x1, x2. Tá certo? Agora veja, é o módulo quadrado desse negócio aqui. Tá? Então vai ficar assim. Lembra que a nossa função de onda, em termos da probabilidade, deixa eu só ver se é isso que eu quero. Tá. Em termos da probabilidade, depende da probabilidade que vai aparecer aqui. Da forma que eu defini lá atrás, esse cara aqui é módulo quadrado do simétrico antissimétrico projetado no simétrico antissimétrico. Então tem aquele fator de 2 diferente entre uma coisa e outra. Certo? Ou seja, vai ficar 2 módulo quadrado do SA. Tá certo? Eu só passei o 2 de um lado para o outro, tá certo? Beleza. Agora vamos abrir isso aqui. Vai ficar assim. 2 vezes. Aí aqui eu vou ter 1 sobre raiz de 2. Vou botar assim. Módulo de πc 3 x1, πc 4 x2, mais ou menos πc 4 x1, πc 3 x2, módulo quadrado. Certo? Módulo quadrado desse cara aqui dá 2, corta com esse 2 aqui e sobra essa brincadeira aqui. Vamos ver. Então vamos lá. Minha probabilidade. Aí eu vou abrir aquilo lá, tá? Então, ó, vai ser módulo ao quadrado desse cara aqui, mais módulo ao quadrado desse cara aqui, menos 2 vezes a parte real desse vezes esse. Vocês conseguem ver isso ou querem que eu faça a conta? Não entendi o que vocês querem. Vocês conseguem ver ou vocês querem que eu faça a conta? Tá. Então, vamos lá. πc 3 de x1 ao quadrado, πc 4 de x2 ao quadrado, mais πc 4 de x1
ao quadrado, psi3 de x2 ao quadrado. Aí aqui, ó, mais ou menos 2 vezes a parte real de... Ó, parte real vai ser do quê? Complexo conjugado de um desse vezes o outro. Então vai ficar aqui, ó, psi3 x1 e aqui vai ficar complexo conjugado e aqui o psi3 x2 sem complexo conjugado e vice-versa. Mas como é parte real, eu posso trocar, né? Fica assim, psi3 complexo conjugado x1, psi4 x1, psi3 x2, psi4 complexo conjugado x2. Certo? Bom, o que acontece? Ou seja, eu estou fazendo a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de ter uma partícula em x2 e outra em x1? Certo? Independente, né? Não tem individualidade cada uma dessas partículas. O que acontece quando eu vou perguntar o seguinte: qual a probabilidade de eu encontrar essas partículas próximas uma da outra? Esse termo aqui no limite vai ficar igual a esse termo aqui, se x1 for para x2. Mas o que acontece com esse termo aqui? O que acontece exatamente quando o x1 é igual a x2? Eu vou ter o x3 de x1, o psi3 de x1 e aqui eu vou ter psi3 de x1 de novo. Então isso aqui vai ficar módulo quadrado de psi3 em x1. Né? Isso aqui vai ficar módulo quadrado de 3 em x1. E esse aqui com esse cara aqui vai ficar módulo quadrado de psi4 em x1 também. Então, no limite, esse cara aqui vai virar o produto de 2 números reais. A parte real do número real é ela mesma. É o próprio número real. Mas o que aconteceu com esses dois termos? Eles ficaram iguais. Então, no limite, esse cara aqui vai ficar igual a esse cara aqui. Aqui eu tenho um fator de 2, porque são dois termos, e aqui eu já tenho um fator de 2, porque é 2 vezes a parte real. Então, no limite, pessoal, esse negócio aqui, se for um estado simétrico, vai ganhar um fator de 4 na frente. A probabilidade vai ser aumentada. Eu vou encontrar, se eu for no laboratório e começar a fazer experimento com essas coisas, e boto o detector que pega esses dois caras próximos uns do outro, eu vejo que essa probabilidade aqui ela vai ser aumentada se o meu estado for simétrico. Em compensação, se o meu estado for antissimétrico, eu vou ganhar um fator de 2 e vou ganhar um fator de menos 2 aqui. E esse número aqui dá para ver que é sempre menor do que esse número aqui. Tá? É um número real, aqui também. Esse aqui é sempre menor que esse. Mas no limite em que x1 vai para x2, esse número fica igual a esse aqui. Então vai para zero. Então se eu for olhar o meu experimento, eu vou ver que num caso eu vou ter um aumento e no outro caso eu vou ter uma coisa assim, ó, em que aqui x1 igual a x2 vai para zero. Então eu posso no meu laboratório começar a detectar a posição dessas partículas e ver qual o padrão que eu vou encontrar de probabilidade. Se eu vi que o padrão é assim, eu sei que minhas partículas são férmions. Se o meu padrão for assim, eu sei que são bósons. Tá certo? E se houver alguma coisa sobre essas partículas que eu não saiba, o que vai acontecer? Vamos lá. Esse aqui é o princípio de exclusão. Ele está empurrando as duas partículas para elas nunca ficarem no mesmo estado. Certo? Agora vamos lá. Digamos, né, eu estava descrevendo, como é que eu estava descrevendo o meu estado? Era assim: 3, 4, simétrico, antissimétrico. Tá certo? Mas eu falei para vocês que uma partícula, ela está num estado simétrico ou antissimétrico em respeito a todos a parte completa do rótulo dela. Ou seja, se minha partícula tem posição,
Então só tem posição, as posições têm que estar simetrizadas ou simetrizadas. Mas se tem posição e spin, então a posição e o spin têm que estar simetrizados ou antissimetrizados. Ou seja, digamos que minha partícula ela tem um estado de energia aqui, mas ela tenha também um spin. Tá certo? Então isso aqui é o rótulo completo da minha partícula. Pode ser um oscilador harmônico com spin, tá? E aqui eu tenho 4S1 e um 4S2. Tá certo? E esses caras aqui tem que estar no espaço, tem que estar numa representação simétrica ou antissimétrica. Tá certo? Bom, o que acontece aqui quando os meus spins são iguais? Vamos dizer que S1 seja igual a S2, tá? Então, S1 igual a S2. Nesse caso, o meu estado vai ficar assim. 3S1, 4S1, mais, menos, 4S1 e 3S1. Tá certo? Ok. Mais ou menos. E esse cara aqui sobre raiz de 2. Vocês concordam? Ou seja, esse meu vetor aqui agora nesse espaço vai ficar assim. Tá certo? Eu consigo ver, se eu pegar as probabilidades desse estado aqui, vão se comportar exatamente assim. Tá certo? Aí eu vou estar tranquilo, eu vou continuar achando que esses caras são férmions, né? Eu vou continuar sendo capaz de detectar se esses caras são férmions ou são bósons. Tá certo? Agora, se esse cara aqui for igual a esse cara aqui, como é que fica meu estado? Desculpa, foi diferente. Aqui vai ficar S1, S2, e aqui vai ficar S2, e aqui é S1. Tá certo? O que vai causar de diferença aqui pra gente? Aparentemente nada. Mas veja bem, isso aqui é um estado, tá certo? No SA. Eu posso somar aqui, com um fator de normalização a determinar ainda, um outro estado também simétrico ou antissimétrico, que vai ser assim, ó. 3S2, 4S1. Vocês concordam? Se os meus S são diferentes agora, eu posso somar esses estados aqui. SA. Tá certo? Se eu somar esse cara aqui, vai ficar como? Vai ficar lambda, que multiplica. Aí eu vou ter aqui 3S2 é isso que eu queria fazer, acho que... Só vendo um pouquinho, que agora... 3S2, 4S1, mais ou menos, 4S2, 3S1. Isso aqui sobre raiz de 2. Então, e aí eu vou escolher assim. 3 mais, 3 menos, menos, mais, menos, mais, é sempre igual, né? Peraí, o S1 eu estou fazendo mais, S2 menos.
isso que eu queria? Isso é a única possibilidade. Tá. O fator de normalização tem que ser fora. Só um segundinho, pessoal. Isso. Isso. Tá? Só ver se não errei aqui, só um segundinho. Então vai ficar aquele mais aquele. Deixa eu tirar esse. É porque esse lambda pode ser mais ou menos. Deixa eu deixar mais para simplificar nossa vida. Vai ficar assim, ó. 3 mais 3 menos. É isso. Quatro menos mais 4 mais. Deixa eu ver, acho que é isso aqui, tá? Então vai ter esse com esse com esse tá aqui, esse com esse, 3 mais com 4, 3 mais com 4 mais. Isso vai ser um extra. Então, mais com mais, o menos com menos está aqui também, né? Isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver, cadê? Isso que dá, a gente decide fazer coisa de cabeça na hora, peraí. Ah, não era isso, tá, tudo bem. Não, é mais complicado, tá, peraí. É porque eu posso aqui, pessoal, eu botei menos possibilidades do que eu posso fazer. Eu ainda posso ter a possibilidade do cara aqui, ó, eu posso ter do 3S1, eu posso ter o 3S1, 4S1 e o 3S2 e o 4S2, tá certo? Deixa eu ver se é isso que eu queria. Só um segundinho. Tem uma maneira mais fácil de ver isso, mas eu não esqueci de botar nas minhas notas. Deixa eu só ver. Isso, dá para ver facilmente isso aqui. Ó, pega esse estado aqui. Aí eu vou ter 3 com 4 mais menos. 3 com 4 mais mais. E aqui eu vou ter 3 com 4 menos menos e o 3 com 4 menos mais. Tá certo? Você vai ver que quando eu tiver mais com menos, vai ser esse cara aqui. E eu vou ter o outro que é o 4 menos com 3 mais. Tá aqui também. Tá certo? Isso. Quando eu pegar a parte simétrica. E depois eu vou fazer essa continha de novo na próxima aula para vocês com cuidado, tá bom? Mas basicamente o que a gente vai mostrar é que vai ter um estado aqui, que a gente vai fazer uma combinação linear, que ele não é simétrico em 3 e 4, nem antissimétrico em 3 e 4. Tá certo? Justamente porque tem esse segundo rótulo aqui, ó, que está me permitindo fazer essas combinações extras. Tá certo? Então, quando eu for medir... O que eu quero dizer com isso aqui, tá? Eu vou fazer a continha para a próxima aula direitinho. Mas a questão é a seguinte. Se eu tenho uma partícula que tem spin, então o spin distingue elas. Tá certo? O que é indistinguível é o estado completo, posição e spin. Eu não consigo distinguir. Agora, se eu tenho uma que está com spin mais, spin menos, aí elas são distinguíveis. Então, quando eu montar a distribuição de probabilidade, não vai ter o termo esse termo de mais e menos aqui, de simétrico e antissimétrico. Porque eu vou ter um estado que vai ser simplesmente o produto, vai ser o
como é que se diz? Vai ser um estado desse tipo aqui, ó. Só o módulo quadrado de um e o módulo quadrado de outro. E aí eu vou ver que esse tipo de partícula não vai se comportar nem como férmio nem como bóson, dependendo da distribuição de spin dentro do meu ensemble. Tá certo? Então, você consegue descobrir, inclusive, se falta alguma coisa na descrição das suas partículas, se você começar a medir partículas que pareciam ser idênticas, mas você começar a ter estatísticas que não são nem de férmions nem de bósons. Quando isso acontece, é porque, na verdade, tem um outro rótulo na sua partícula que você não descobriu. Ah, ela tem um número quântico novo, ela tem um tipo de simetria interna nova, né? Não é o spin, pode ser que seja, sei lá, uma carga de um campo, né, de interação novo que a gente não conhece ainda. Então, isso tudo pode servir para distinguir as partículas, tá certo? E quando tiver esse novo rótulo que a gente não conhece, a gente vai começar a medir coisas que não são nem férmions nem bósons, por mais que elas sejam, fora essa característica desconhecida, aparentemente idênticas, tá certo? Mas essa continha aqui eu preciso fazer direitinho no papel para passar para vocês, senão vai confundir mais do que ajudar, tá bom? Mas é fácil, é só uma questão de fazer uma combinação linear desses estados aqui, tá certo? A gente faz uma combinação linear desses estados de uma forma esperta e encontra o que a gente quer. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tinha feito isso, mas eu acho que eu anotei em outro lugar. Basicamente o que você tem é o seguinte: a sua função de onda, o seu vetor de estado, ele na verdade vai ser uma soma de S1, S2, e eu vou ter aqui um lambda S1, S2, e aqui eu posso somar assim, 3 S1, 4 S2 no simétrico ou antissimétrico. Ou seja, numa situação física real, se eu não conheço a S1 e S2, porque se eu conheço, eu posso botar um polarizador, alguma coisa assim, e pegar só partículas que têm spin igual, só partículas que têm spin diferente. Mas se é uma característica que eu não conheço, significa que ela vai ter uma amostragem natural de acordo com o meu experimento. Se o meu experimento talvez produza sempre S iguais, mesmo que o S esteja lá, eu não vou perceber. Mas se o meu experimento produzir S variados, com uma certa probabilidade aqui, então eu preciso levar essa probabilidade em consideração. A questão é que quando você olhar esse estado do ponto de vista de 3, 4, ele não necessariamente vai ser simétrico. Tá certo? Isso. 3, 4. Tá. Bom, mas como eu falei, eu acho que a gente não tem tempo, então eu vou fazer essa continha no papel para passar para vocês de uma forma mais redondinha. Beleza? No começo da próxima aula eu faço isso.